Aí. Alguém entrou, né? Tá. Vocês estão vendo, né? O que eu estou mostrando. Tá. Então, assim, nós começamos a ver um pouco de análise de decisão, tudo bem? Então, você tem uma decisão a ser feita e quais critérios a gente pode utilizar para visualizar para tomar uma decisão, tudo bem? Como que análise a gente pode fazer? Sendo que o nosso universo, ele pode ser de, pelo menos aqui, 3 tipos, tá? Determinísticos, probabilísticos ou incertos, tá? A primeira forma de análise que nós vimos foi esse processo analítico hierárquico, tá bom? Que a gente analisa quando nós temos certeza sobre determinados pontos, tá? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente até utilizou esse exemplo da escolha das universidades, por esse rapaz aí, Martin. Depois nós também trabalhamos, tá? Veja, é um trabalho de probabilidade que a gente viu, tá? Nós vimos que para que você faça esse tipo de coisa, esse tipo de análise, você deve fazer uma normalização, tudo bem? Do problema. Então, vamos lá. Estou me lembrando melhor aqui. No exemplo anterior, foi simplesmente dado para nós os valores das probabilidades, tudo bem? Foram dados para nós, e a gente conseguia, então, fazer o cálculo da ponderação aqui para a escolha de qual universidade cada uma desses estudantes deveria ir, tá? Aí também nós vimos, conforme esse exemplo, quando a escolha é conjunta, ou seja, nós temos ainda uma ponderação em relação aos 2 irmãos, se não me engano, são gêmeos aqui na história, e para não ter injustiças, a probabilidade entre eles é a mesma, tá? Porém, os critérios de localização e reputação, eles eram diferentes. Nós vimos também que quando você vai trabalhar com esse tipo de dados, uma das formas interessantes de você fazer é você fazer a pesquisa mesmo, né, do grau de importância para cada critério, né? Então, você pode fazer entrevista com o seu chefe, você pode fazer uma entrevista com clientes, enfim. E aqui eu mostrei uma dessas formas, então, que a gente pode fazer, tudo bem? Ponderando, por exemplo, fazendo uma escala, tá? E essa escala, nesse caso aqui, uma escala discreta, tá? De 1 a 9, da onde o 1 tem a importância igual, tá? E o 9 é muitíssimo mais importante do que 2 estados, tudo bem? 2 estados possíveis. E nós vimos o seguinte, depois que você faz esse tipo de... você cria, então, essa matriz, eu esqueci agora o nome dessa matriz de comparação. Quando você cria a matriz de comparação, faz-se necessário você fazer alguns ajustes, então, para que essa matriz, você possa trabalhar, então, com valores de probabilidade com ela, tá? Então, a matriz de comparação, a gente realiza o quê? Cadê aqui? Olha. A gente cria uma matriz N semelhante, só que dita normalizada, né? Do qual nós realizamos, então, a soma das colunas e dividimos cada elemento pela soma da sua coluna, tudo bem? Realizando, então, essa ponderação. Tá? Nós vimos também que pode acontecer 2 coisas. Nós podemos ter uma matriz consistente, tá? Ou seja, as colunas elas acabam tendo os mesmos valores de probabilidade, ou nós podemos ter uma matriz não consistente, como, por exemplo, essa daqui.
os valores até são próximos, mas ela ainda não é consistente. Ela não sendo consistente, nós podemos ver se o nível de inconsistência dessa matriz, né, na matriz de comparação, ela é aceitável ou não. Tá? Então, a gente viu que tinha lá algumas equações, tá? Essas daqui, tudo bem? Trabalhando, então, com índice de consistência, consistência aleatória, tá? E você conseguia ver, se o critério aqui, a razão de consistência fosse menor do que 0,1, o nível de inconsistência era aceitável. Se não for aceitável, a gente vai ter que readequar os valores, porque ou nós erramos algo, ou quem foi entrevistado teve algum tipo de inconsistência nos dados, tá? Eu já acho que eu disse isso também, é muito comum esse tipo de análise, tá? Quando se faz entrevistas de censo mesmo, quando se faz entrevistas para visualização de marca, essas coisas, normalmente você sempre vê essa questão da consistência dos dados, sabe? Porque às vezes alguém pode estar sendo tendencioso para um lado, ou realmente não entende do que está opinando, tudo bem? Então, essas pesquisas acabam conseguindo filtrar determinadas inconsistências, tudo bem? Da pessoa que foi pesquisada. E se trabalha com algo semelhante a isso que nós estamos mostrando aqui para vocês. Tá? Mas, enfim, nós vimos então essa análise hierárquica que a gente trabalha aqui quando a gente tem certeza das coisas. Vocês fizeram esse exercício juntamente comigo. Na verdade, eu mostrei, né? Até mostrei, eu peguei do gabarito do livro. Se eu não me engano, até o Vitor mostrou que o gabarito tinha lá um errinho, tá? O único valor estava errado, tá? Para esse aqui. Vocês fizeram este exercício aqui? Chegaram a resolver esse exercício? Tá? Aqui é importante ser dito que, só lembrando, quando nós temos uma matriz 2 por 2, ela nunca é muito pesada, mas assim, ela dificilmente vai ser inconsistente, né? Porque se aqui é 2, aqui tem que ser meio, tá? Só se você marcar 2 aqui, 1/3, 1/5, tá? Mas normalmente como o valor de K aqui, o contrário dele tem que ser 1K, dificilmente a gente vai ter inconsistência, né? A realidade a gente vai ter que analisar a inconsistência deste dado aqui, para que depois a gente possa encontrar os valores de probabilidade. Eu não sei se alguém respondeu aqui. Vocês fizeram essa questão? Não fizeram? Estou até vendo aqui no chat. Vocês não fizeram, meus queridos? Tá. Entendi. Então vamos fazer agora, tudo bem? Então vou ler com vocês aqui e a gente faz. Ó. Um novo autor estabelece 3 critérios para realizar para selecionar um editor para livro didático de PO. Tá? Porcentagem de royalties, marketing e valor do adiantamento. Tá? 2 editoras, H&P, mostraram interesse no livro. Tá? Então, esse autor, ele quer publicar um livro de PO, e os critérios importantes para ele são quanto vão te dar de royalties,
quanto vão lhe dar de marketing e qual vai ser o valor de adiantamento, né? Não qual o valor, mas o quanto, tá? Aqui percentualmente, tá? Duas editoras, H e a IP, mostraram interesse no livro, usando as seguintes matrizes de comparação. Determine as duas editoras e avalie a consistência da decisão. Entenderam o problema? Então, nós temos um autor e ele tem 3 critérios que são os importantes para ele, tudo bem? Sendo que cada critério nós vamos ter também para cada uma dessas editoras. No final, nós queremos saber quais são as editoras, qual é a editora que vai ganhar, tá? Então, note aqui, olha, essa aqui é a nossa matriz de comparação, que compara entre os critérios quais são os mais importantes para esse autor. E aqui nós temos, então, as nossas 3 matrizes de comparação que relacionam o quê? Eles relacionam os royalties, tudo bem? Em relação a uma e a outra. E aqui nós temos a matriz do marketing, tudo bem? Qual que relaciona o marketing mais do que a outra. E essa daqui é o valor de adiantamento. Então vamos até analisar aqui, olha. Se nós formos analisar essa matriz, o que essa matriz está dizendo para nós? Que em relação ao adiantamento, tanto a editora H quanto a editora P, elas dão o mesmo adiantamento. Tudo bem? Mesmo percentual de adiantamento. Essa matriz... Professor, fala. Você está apontando as matrizes com o mouse? É porque para mim não está aparecendo, não. Eu estou apontando com o mouse. Para mim não está aparecendo onde você está apontando nem nada. Está só aparecendo o slide só em si. Espera aí, vou tentar mudar então o modo de apresentação. Obrigado, porque está sempre assim? Todas as vezes, será? Não, só hoje só tá assim. Deixa eu tentar ver agora, você me fala de novo, tá? Tá mostrando? Agora tá, professor. E agora, tá mostrando? Tá mostrando, professor. Legal. Tá, então, repetindo, só para facilitar. Olha, olhando aqui a matriz de comparação em relação ao adiantamento, o que nós estamos visualizando? Olha, que H e P têm o mesmo valor, 1. E se vocês lembrarem lá na escala que a gente viu, quer dizer que a editora H e a editora P têm o mesmo, tá? O mesmo critério em relação a adiantamento. Por isso que, né, aqui nós temos um K valendo 1 e aqui 1 sobre K, que é o mesmo valor de 1 também, tá? Então essa matriz está dizendo isso. Aqui, essa matriz de comparação em relação ao marketing, ele está mostrando o que para nós? Ela está mostrando... Agora rolou uma dúvida aqui, cruel na minha cabeça. Peraí. Tá, isso mesmo. Legal. É o seguinte, então, olhando aqui a matriz do marketing, nós conseguimos ver que para a editora P, ela é um pouco mais, ela valoriza um pouco mais o marketing do que a editora H, tudo bem? Consequentemente, a gente consegue ver o contrário, né? Tá, mas a gente sempre olha para os números inteiros aqui, porque eu acho que eles acabam mostrando para nós mais facilmente isso. Então, tá? Ou seja, a matriz em relação ao marketing,
A editora P valoriza um pouco mais, não é a mesma coisa, é próximo da mesma coisa em relação a H, tá? Editora H. Já em relação à reputação, perdão, em relação aos royalties, a editora H, ela dá um pouco mais de royalties para o autor do que a editora P, tá? Então é isso que está mostrando aqui para nós. Agora vamos fazer uma análise em relação à matriz de comparação, só que agora em relação às preferências do autor em relação a o que ele acha mais importante em relação a royalties, marketing e adiantamento. Se a gente analisar, o adiantamento é mais importante do que os royalties para ele, tudo bem? Então, parece que ele está precisando mais do dinheiro agora do que ao decorrer do tempo. E o adiantamento, então, é mais importante ainda, tá? Do que o marketing. E aí a pergunta que fica, então, eu acho interessante esse tipo de problema, né? Eu gosto desse tipo de análise, porque a gente consegue trabalhar isso com coisas do mundo real mesmo, né? Quais são os pontos que são importantes para você, tá? Um autor de livro, para escolher entre duas editoras, aí ele coloca, não, os critérios mais importantes para mim é este e aquele, tá? E isso aqui, gente, para mim, esse é o papel que entra o engenheiro de produção, sabe? É tentar mostrar para o dono de uma empresa, dono de uma fábrica, quais são os pontos importantes que ele deve analisar, tá? E auxiliá-lo a formar esse tipo de opinião aqui. Porque, eu não sei se você sabe, mas assim, não sei se vocês concordam, mas olha, vamos falar que de fato exista um autor que esteja mesmo querendo publicar um livro sobre pesquisa operacional. Quais são os critérios? Existem milhares de critérios que você poderia colocar. Existem vários critérios, sabe? Sei lá, alguém consegue citar mais algum critério que poderia ter aqui? Olha, nós estamos falando dos royalties, nós estamos falando do trabalho de marketing e do valor de adiantamento. Nós poderíamos o quê? Colocar, por exemplo, se a editora disponibiliza de ferramentas digitais, por exemplo, para ser aplicado. Outro critério poderia ser se a editora tem tradutores bons para traduzir em outras línguas, entendeu? Nós poderíamos colocar outros critérios, não sei o que mais que poderia ser, por exemplo, o grau de satisfação do mercado em relação a essas editoras. Tá, mas por que eu estou citando tudo isso? Porque em algum momento alguém chegou para esse autor e falou assim, olha, para você os 3 pontos mais importantes são esses 3, tá? Esse, querido, é o conceito de PO que eu não sei se vocês têm notado desde PO1, desde quando vocês estavam trabalhando com sistemas lineares, queridos, vocês têm pontos que são mais importantes e que vocês estão, como eu posso dizer, relacionando para tomar uma decisão, sabe? Está colocando determinados custos e outros não, para tomada de decisão, quais seriam esses critérios aqui? Tá, eu falei tudo isso para dizer que o engenheiro, ele entra para mostrar para o patrão quais são esses elementos, quais são os critérios que de fato vão importar, tá? E para isso, existem outras ferramentas para que a gente consiga saber quais são esses critérios. Então, até fico de cenas futuras, sabe? Por exemplo, como que a gente poderia ter escolhido, entre todos esses que eu citei, quais seriam os mais importantes de royalty, marketing e adiantamento? Existem outros estudos para saber quais são, tá? Eu até pretendo,
não sei se no próximo semestre ou se no outro, trazer esse tipo de ferramenta para quem quiser fazer de disciplina optativa, sabe? Para que a gente veja aí, dentre todos esses critérios, quais que são os mais importantes? Para a gente saber escolher esse tipo de coisa. É muito, muito interessante. Ah, beleza. Mas o ponto principal é esse. Para que a gente consiga resolver essa questão, eu queria ver que vocês primeiro fizessem a, esse processo analítico, né? Essa árvore de decisão, tudo bem? Então, para isso, é interessante que você desenhe essa árvore. Tá? A árvore de decisão, como a gente pode ver, vai ser o quê? O autor selecionar a editora. Isso vai ser a parte de cima. Depois, vai se abrir três possibilidades, três caminhos. Um para os royalties, outro para o marketing e outro para o adiantamento. Tudo bem? Dentro de cada um desses, nós vamos ter então os valores de probabilidade relacionando cada uma dessas editoras, para que então você possa fazer a, a soma dessas probabilidades. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempo para que você comece a fazer isso. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que fazer depois que você desenha essa árvore de decisão é fazer o que então? Você vai realizar agora a normalização, né? Vai criar a matriz N para cada uma dessas matrizes que você está vendo aqui. Depois você cria a matriz N, você vai saber o peso, né? O valor de para cada um desses elementos. E lembrando que para a matriz A, você vai ter que realizar ver a consistência dela, tá? Se ela é consistente ou não. Tudo bem? Então, façam isso que eu vou. Façam um pouquinho aí que eu vou separar aqui o material com a resposta. Não sei se alguém está perguntando alguma coisa. Hum. Ah, a Isabela está perguntando para nós se a árvore de decisão não seria o contrário, eu acho, do que eu falei. É isso? Eu vou, eu vou desenhar aqui a árvore de decisão para vocês, tá? Enquanto isso. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não, só para deixar claro, não seria não, viu? Isabela, seria como eu falei, eu não sei se eu me fiz claro, mas seria como eu disse mesmo, seria para que você pudesse selecionar, você vai abrindo ela. Eu vou desenhando aqui e eu já mostro para vocês.
Bom, então assim, só para mostrar, o ficaria assim, queridos, olha, tá? Nossa árvore de decisão, então. Então, nós vamos selecionar, escrevi certo, selecionar? Selecionar a editora, tudo bem? Nós vamos ter, então, o valor percentual para R, para M e para A, né? Royalties, marketing e adiantamento. E esses critérios, então, nós vamos ter os pesos do royalties, os pesos para a editora H, para a editora P, para a editora H, para a editora P, para a editora H e para a editora P, tá? Em relação a cada um desses. Tá? Bom, alguém já fez aí a matriz N? Matriz N, temos a matriz. Bom, fazendo aqui, eu realmente espero que vocês já tenham feito aí. Bom, então, nós temos aqui a matriz A matriz N, ela vai ser esse valor aqui vai ser esse elemento dividido
pela somatória, não? Isso. Se eu não me engano, se eu fizer o cifrão aqui, ela vai dar corretamente o valor. Não. Vou fazer os dois cifrãos mesmo. Ok, então esse daqui é o valor da matriz N para, né, em relação à matriz de comparação A. Aqui, pode fazer a mesma coisa. Então, mas eu precisava até que a gente fosse mais rápido nisso aqui. Esse aqui era para ser o exemplo que eu deixei para vocês responderem. Só vou tentar ser rápido aqui. Esse aqui, com certeza, a soma vai ser 2, então o valor vai ser meio para todo mundo. Então, assim, beleza. Obviamente, essas três matrizes elas são consistentes, só a matriz de cima, que a gente ainda não sabe a sua consistência. A gente faz a soma desses elementos e divide por 3. Nós vamos ter esses valores aqui. Deixa eu me recordar. Vocês lembram como que faz agora? A gente pega, então, essa média e nós vamos fazer uma multiplicação de matrizes, né? Nós vamos multiplicar, então, esta matriz com esta matriz aqui. Chama essa matriz aqui de W underline, né? Então, o resultado da matriz A vezes W underline, nós vamos ter aqui, então você vai fazer a multiplicação dessas duas matrizes. Eu não lembro aqui faz multiplicação de matrizes facilmente?
Eu que ensinei isso esses dias para vocês, eu acho. Vou lembrar. Não, não é assim. Ô, professor, você tirou esse valor de W ali? Embaixo de W ali? Esse aqui, É. esse valor aqui é a ponderação em relação às linhas, olha. Essa linha mais essa linha mais essa linha dividido por 3. Ah, tá, disfarce, tá certo, tá certo. Certo? Como que é mesmo que eu faço aqui? Multiplicação de matrizes. Esse eu acho que é no matrizes multiplicação. Vamos lá. Essa matriz, ponto e vírgula, esta matriz. Mas eu lembro que tinha um Paranauê. Não é só fazer isso. Não lembro se é Ctrl Shift Enter. Eu não lembro. Eu não lembro aqui. Logo, vou ter que recorrer à apelação aqui, tá? Logo, esse resultado aí dessa multiplicação de matrizes vai dar 0,48, 0,45, 2,08, tá? Esse vai ser o resultado dessa matriz aqui que a gente está fazendo. Se você lembrar, o N tem que ser maior do que a soma desses resultados. Tá? Então, eu somo aqui esses resultados. Então, o meu Nmax, aqui, deu 3,01, tá? Assim, o nosso critério, conforme a equação que nós temos, nosso CR vai ser CI dividido por RI, sendo que CI, ele é o que? N max menos N dividido por N menos 1, tá bom? Então, essa conta aqui vai ser 3,01 menos 3, que é N, dividido por N menos 1, 2. Então, o CI deu igual a 1,51. Tá? Se tiver com dúvidas nessas fórmulas, você pega lá no livro e vê. O RI, no livro não, é no material, é 1,98 vezes 3 menos 2, né? N é o valor de 3, menos 2, tá? Isso é dado, dividido por N, 3. Tá? Deu 0,66. Logo, CR. Professor, esse 1,98 que você colocou no RI, ele é do quê? Esse 1,98 é dado na fórmula. Ele é um... Eu não sei te explicar agora, assim, mas ele é dado.
tudo bem? Ele foi dado. Ele tem a ver com uma distribuição. Eu não me lembro qual que é a distribuição que aqui utiliza, mas ele foi dado já como um dado, esse 1,98. Não foi algo que eu coloquei aqui, não. Ah, beleza. É que eu não. Que o que você está fazendo agora a continuação da aula passada, né? É porque eu tô terminando de assistir a aula passada ainda, que não deu para mim assistir. Você postou lá. É, isso mesmo. Eu tô terminando de assistir ainda, que eu tava cheio de coisa pra fazer essa semana aí. Uhum. Aí eu tô terminando, aí eu tô meio por fora, por isso que eu tô perguntando toda hora. Sem problema. Sem problema. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Esse valor aqui, por alguma razão, eu errei. Ah, sei por que eu errei. Porque eu não coloquei entre parênteses aqui, eu acho. Isso mesmo. Então, CI, né, o índice de consistência deu 0,05, a razão aqui de consistência deu 0,66, a razão entre eles, né, o critério aqui de consistência deu 0,007, ou seja, isso aqui é menor do que 0,1, logo ele tem uma consistência aceitável, tudo bem? O índice de consistência dele é aceitável, ótimo. Então, todas as matrizes são consistentes. Então, se eu for agora pegar a minha matriz, olha aqui. Então, está aqui a nossa árvore de decisão, tudo bem? Vamos aqui. Essa daqui é a nossa árvore de decisão. Qual que é o valor aqui, né? Vai ser de 0,16, para M vai ser 0,149, para A 0,69, tudo bem? Aqui, queridos, vocês podem notar que, como ele já está, a média é o mesmo valor, ó. Então, para H, nós vamos ter aqui 0,67, para P, 0,33. Para H, esse H aqui do M, olha, NM, 0,33, 0,67. E aqui, meio e meio. Ó. Logo, se nós formos agora saber, então, qual que é o valor, então, da ponderação aqui de... Tá? Tanto para H, o peso médio aqui para H, quanto para a editora P, nós vamos então achar aqui esses valores. Espera aí, vou subir um pouco mais isso aqui, só para ficar todo mundo visualizando tudo ao mesmo tempo aqui. Então vamos lá. Qual que vai ser o valor de WH? Nós vamos fazer então a multiplicação deste item, né? Notem, olha, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, isso aqui, mais, tá aqui, mais nada, vezes esse aqui, mais esse item, vezes este item, mais este item, vezes esse item. Ok? Logo, o de WP, do peso WP, vai ser, novamente, este item agora vezes este item, vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse. Ok? Nós tivemos aqui um percentual bem apertado. Porém, se vocês notarem aqui,
O peso, tudo bem? O valor de probabilidade aqui para a editora H foi um pouco maior do que para a editora P. Logo, a melhor decisão para esse autor é escolher a editora H, tá? Para publicar o livro dele. Tá? É bem parecido, é claro. Né? Por exemplo, podia até ser um pouco mais diferente, que um pouco mais diferente é ruim, tem um pouco diferente até para a gente notar uma diferença, mas é isso aí que deu. Dúvidas aqui, queridos? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém comentando alguma coisa. Entenderam? Podemos prosseguir? Bom, vou prosseguir aqui. Só conferir se alguém falou alguma coisa, ninguém falou nada. Vou prosseguir. Bom, Professor, fala. agora, a partir de agora, você vai dar mais algum exercício ou você vai dar, tipo, alguma explicação no caso? É que eu vou precisar sair, entendeu? Eu queria meio que saber o que você vai passar agora. Eu vou continuar agora que eu vou começar a aula de hoje. Ah, tá, entendi. Você estava só corrigindo o exercício, né? É. Ah, não, tranquilo, então, beleza. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar agora de tomada de decisão sobre risco, tudo bem? Nós vamos ver isso daqui até o fim. Agora vai ser sobre risco, incerteza, enfim. Nós mostramos então para vocês que uma forma da gente decidir quando nós temos certa facilidade ali, tá? Essa árvore de decisão que a gente viu, essa análise hierárquica de processo, é bem interessante, só que agora nós vamos expandir esse conhecimento, tudo bem? Para decisões como, por exemplo, essa aqui sobre risco. Olha, sob condições de risco, os retornos associados com cada alternativa de decisão são descritos por distribuições de probabilidade. Por essa razão, a tomada de decisão sob risco pode ser baseada no critério do valor esperado. Professor, não está aparecendo o slide. Obrigado, muito obrigado. Fico falando aqui e ninguém vendo nada. Muito obrigado mesmo por avisar. Então, tá, a gente vai começar essa nova parte aqui, tá? No livro, essa parte 13.2 aí do livro, tá? Tomada de decisão sob risco. Então, sob condições de risco, só ocultar isso aqui que fica me atrapalhando. Sob condições de risco, os retornos associados com cada alternativa de decisão são descritos por distribuições de probabilidade. Tá? Por essa razão, a tomada de decisão sob risco pode ser baseada no critério do valor esperado. Tá? Acho que vocês já viram isso daí. No qual alternativas de decisão são comparadas com base na maximização de lucro esperado ou na minimização de custo esperado. Tá? Entretanto, como a abordagem não tem limitações, o critério do valor esperado pode ser modificado para abranger outras situações, que é o que nós vamos mostrar a seguir. Tá? Então, agora, nós vamos mostrar aqui o critério do valor esperado baseado em árvore de decisão. Tá? O critério do valor esperado na busca busca maximização do lucro, tá? Médio, tá? Quando a gente fala de probabilidade é médio, esperado, ou na minimização do custo esperado. Os dados do problema consideram que seu retorno ou custo associado com cada alternativa é uma decisão probabilística, tudo bem? Então, agora nós vamos começar a falar propriamente dita da árvore de decisão. Se vocês notarem lá no exemplo anterior que nós usamos, eu testei como exemplo árvore, né? Ali nós não tínhamos momentos de decisão, tudo bem? Propriamente dito, só tinha uma única decisão, era a primeira. Tá? Nós tínhamos então os outros de probabilidade. Agora vocês vão ver uma análise de fato com árvore de decisão. Olha. O exemplo a seguir considera situações de decisão simples com um número finito de alternativas de decisão e matrizes de retorno explícitas. Tá? Então vamos lá. Suponha
que você queira investir 10 mil reais no mercado de ações, comprando ações de das duas empresas, a empresa A e a B. As ações da empresa A, embora arriscadas, poderiam render 50% do investimento durante o próximo ano. Se as condições de mercado de ações não forem favoráveis, isto é, se o mercado estiver em baixa, a ação pode perder 20% do seu valor. A empresa A oferece investimentos seguros, com 15% de retorno em um mercado em alta e 5% em um mercado em baixa. E somente 5% em um mercado em baixa. Todas as publicações que você consultou, tá, estão prevendo 60% de chance para o mercado em alta e 40% para o mercado em baixa. Em qual empresa você deveria investir seu dinheiro? Essa é a pergunta que não quer calar, tá? Então vamos recapitular aqui o que foi falado. Esse investidor tem 10 mil reais, vou tratar com 10 mil reais, para investir no mercado de ações. E ele tem, depois de analisar, ele viu duas empresas, tá? Uma que é mais arriscada, porém, se a coisa for boa, ele vai receber 50% do valor investido, mas também se ele perder dinheiro, né, se o mercado estiver em baixa, ele pode perder 20% do valor investido. Contrapartida, existe a empresa B, oferecendo investimentos seguros, com 15% de retorno, tá, em alta, e somente 5% em um mercado em baixa. Então, essa daqui você sempre ganha, tá? A outra você pode ganhar bastante, mas também pode perder bastante, tudo bem? E aí, depois de fazer muita análise, ele viu que estão dizendo que o mercado tem uma chance de alta de 60% e 40% do mercado estar em baixa. A pergunta é, em qual empresa você deveria investir seu dinheiro? Tá? O processo de decisão pode ser resumido como demonstrado nessa tabela que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, aqui, ele pegou e colocou os valores. Veja, ele tem 10 mil reais para investir. Aqui ele já colocou os valores. Olha, 50% dá 5 mil reais. E se ele perder, ele perde 2 mil reais. Tudo bem? 20%. Mesma coisa com 15%. Se ele investir na empresa B e o mercado estiver em alta. Já se ele investir na empresa B e o mercado estiver em alta, ele ainda ganha 500 reais, tudo bem? Sendo que a probabilidade de ocorrer um mercado em alta é de 60% e a probabilidade de ocorrência do mercado em baixa é de 40%. Pergunto para vocês, então, onde investir? Tá? É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Veja, o que nós fizemos aqui, até corrigindo, tá? Nós fizemos antes, é semelhante, só que ao invés de nós usarmos valores de probabilidade, nós estamos colocando aqui valores monetários, tudo bem? Então, deixa eu ver se eu mostro aqui, isso aqui, olha, isso. Árvore de decisão, eu até volto atrás de novo e falo, tá? A árvore de decisão que eu mostrei lá atrás é semelhante a essa daqui, tá? Que eu citei. Então, note, quando nós temos aqui um quadradinho, tudo bem? Quando você está falando aqui, olha, quando nós temos um quadradinho, um quadrado na árvore de decisão, nós estamos representando aqui um ponto de decisão, tá? E quando nós tivermos um círculo, nós estamos representando um evento, ou seja, algo que você não controla, tá? Então, aqui está a nossa decisão. Nós vamos investir nas ações da empresa A ou decidir nas ações da empresa B. Depois de investido nas ações da empresa A, vai acontecer o evento, vai passar-se o ano, tudo bem? E aí, queridos, o mercado pode ter ido para alta ou o mercado pode ter ido para baixo. Só que isso é a mesma coisa que acontece aqui embaixo. Se eu investir em B, na empresa B, vai ocorrer o mesmo evento, acima.
E o mercado pode ter subido ou o mercado pode ter baixado, tudo bem? Então, como que nós fazemos esse cálculo? Né? Se a gente pensar, então, no retorno esperado. O cálculo é semelhante ao que nós fizemos anteriormente. Nós vamos colocar, então, multiplicar os valores vezes o valor de probabilidade que nós temos. Então, notem só. Se eu for investir na empresa A, o valor esperado, tudo bem? Se eu investir na empresa A, vai ser de 60% de chance de eu ganhar R$5.000, mais 40% de chance de eu perder R$2.000. Vou acabar tendo, então, uma lucratividade média aqui, tudo bem? Um valor esperado de 2.200. Já se eu investir o meu dinheiro na empresa B, 60% de chance que eu tenho de ganhar R$1.500 e 40% de chance que eu tenho de ganhar R$500, tá? Logo, o valor médio, tá? O valor esperado é de R$1.100, como você está vendo aqui. E a gente pode generalizar isso para diversas possibilidades, tá? Então, até aqui está dizendo para nós, olha, na terminologia da teoria da decisão, os mercados em alta ou em baixa, do exemplo anterior, são denominados estados da natureza, tá? Cujas chances de ocorrência são probabilísticas. Em geral, um problema de decisão pode incluir N estados de natureza e N alternativas, tudo bem? E você tem que lembrar, então, que as probabilidades têm sempre que ser igual a 1. Se vocês notarem, queridos, o que nós estamos falando desde de cadeias de Markov, nós estamos utilizando quase os mesmos princípios matemáticos, tudo bem? Sempre a ver com o valor esperado. A diferença, que talvez eu não sei como alguns de vocês estão entendendo isso, mas a pergunta que eu faço para vocês é: qual que é a empresa que nós vamos que o investidor deve investir? Essa é a pergunta que eu faço, né? Veja, aqui nós tivemos que se ele investir na ação A, ele vai ter lucratividade de 2.200, médio aqui, tudo bem? O valor esperado. Já se ele investir a ação na empresa B, ele vai ter de 1.100. Aí eu pergunto para vocês, se ele investir a ação na empresa A, qual vai ser de fato o valor de lucratividade que ele vai ter? Vai ser 2.200? Alguém? Se ele investir em B, vai pensando, gente, eu preciso de alguém que responda aqui. Se ele investir em B, qual que vai ser o valor de lucratividade que ele vai ter? Vai ser de 1.100? Bom, então, eu que sou aluno aqui, vou responder também. Não, né? Não necessariamente ele vai receber 2.200 e nem 1.100 se ele investir na ação A ou B. Porque se o mercado estiver em alta, qual que é o valor que ele vai ganhar, queridos? O valor que ele vai ganhar vai ser 5.000. Né? O que nós estamos falando aqui é da probabilidade disso acontecer. Tá, professor, o que isso tem a ver? Eu não sei, queridos, se vocês estão conseguindo acompanhar, mas a disciplina, ela se chama tomada de decisão. Nós estamos tentando achar critérios, apresentando para vocês critérios, por exemplo, em relação a quando você tem um problema de risco, que é no caso agora, tudo bem? Quando você tem um risco associado, que caminho seguir? Ao invés de ser somente uma especulação. Ou seja, realizando aqui uma ponderação, tudo bem? Utilizando aqui a regra do valor esperado, tudo bem? Nós estamos vendo que se eu investir na ação número A,
eu tenho um valor esperado de retorno de 2.200, tá? Um valor médio de retorno. E de B, de 1.100. Isso daqui, queridos, são ferramentas para que a gente possa saber aonde investir, tá? Aqui não quer dizer que você deve investir em A ou deve investir em B. Isso daqui são critérios, aliás, voltando atrás, deixa eu melhorar. Isso aqui são somente critérios para que você consiga quantificar para onde investir isso, para onde investir o seu dinheiro, tudo bem? Então, por exemplo, veja que a taxa de retorno é de 2.200, ela é o dobro para a de B. Então, o que essa árvore de decisão está mostrando para nós é que o melhor lugar para você investir seria A, tudo bem? A, você tem chance de ganhar mais que o dobro na média, tá? Mas isso vai depender, é claro, de outros critérios. Isso aqui vai depender, por exemplo, do perfil do investidor, tá? Já que nós temos então essa questão do perfil do investidor, quer dizer então que dá para a gente tornar esse problema mais complexo quando se queira? Sim, e é o que nós vamos ver a seguir, tudo bem? Eu estou mostrando para vocês um exemplo um pouco mais simples disso, tá? Então, só para deixar claro, então, notem que a representação que nós podemos fazer desse investimento, tá, através de árvore de decisão, é essa daqui. Então, e a gente vai usar isso daqui até o final dessa parte aqui de análise de decisão e teoria dos jogos. Toda vez que vocês estiverem, então, na árvore de decisão, um quadrado quer dizer que aqui é uma decisão a ser tomada. Toda vez que vocês tiverem um círculo, quer dizer que é um evento, tudo bem? Que você não controla. Tá? Então, por exemplo, vamos ver este exemplo aqui que nós temos. Esse exercício. Deixa eu ver, tem mais exercícios? Tem. Eu vou fazer um e deixar para que vocês façam outro. Você foi convidado para participar do jogo Roda da Fortuna na televisão. Que beleza. O funcionamento da roda é eletrônico, com 2 botões que produzem um giro forte, H, ou fraco da roda. Tudo bem? A roda em si está dividida em regiões semicirculares, branca e vermelha. Você foi informado de que por projeto, a probabilidade de a roda parar na região branca é de 30% e você parar na região vermelha é de 70%. O retorno que você obtém do jogo é mostrado na tabela C, tá? Tá aqui. Então, tá aqui conforme a tabela C. E aí, veja só como você ganha o dinheiro não. Se você girar, apertar o botão de giro forte na roleta, e você parar na branca, no semicírculo branco, você vai ganhar R$800. Se você apertar o botão de giro rápido, de giro forte, tudo bem, alto, de giro alto aqui, e cair na vermelha, você vai ganhar R$200, tudo bem? Já se você apertar o botão da roda para ela girar fraco, se por um acaso ela cair na branca, você vai perder R$2.500. Se você apertar o botão da branca, apertar fraco, né, o botão de fraco, e cair em vermelho, já você ganha R$1.000. Tudo bem? Desenhe a árvore de decisão associada e especifique o curso de ação, conforme essa nossa teoria aqui do valor esperado. É um exemplo igualzinho ao anterior, tá? Do qual nós vamos ter, então, a nossa árvore de decisão e, consequentemente, também nós vamos conseguir escolher qual decisão tomar. Vamos fazer isso daqui rapidinho?
Enquanto você tenta fazer, eu vou ver se eu acho esse resultado já pronto aqui para eu mostrar para vocês. Achei aqui, só vou colocar aqui rapidinho. A gente já segue, porque eu acho que vocês estão entendendo tudo. Nem precisam de muita ajuda. Olha. Então, eu já copiei aqui rapidinho um gabarito que eu tenho. A nossa árvore de decisão é esta. Nós vamos apertar o botão de forte ou nós vamos apertar o nosso botão de fraco, tudo bem? Sendo Professor, que... Fala. não tá aparecendo de novo. Nossa, obrigado. Ah, mas eu acabei de aprender uma funcionalidade, eu não sabia que ele tira sozinho. Tá aparecendo, né? Beleza. Então, esse é o problema. Vocês fizeram um desenho, alguma coisa? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Tá? Então, essa daqui é a nossa árvore de decisão, queridos. Nós temos aqui uma decisão a se tomar, se a gente aperta o botão de forte ou se a gente aperta o botão de fraco. Tá? Tem dois botões. Sendo que depois que a gente aperta o botão de forte ou fraco, existem dois eventos que acontecem. Ou a nossa flecha aí pode parar em branco, ou ela pode parar no semicírculo vermelho. Tá? Isso vai acontecer tanto se eu apertar forte quanto se eu apertar fraco. Tá? Os eventos são os mesmos. O que acontece é que ou ele vai parar no quadro, no semicírculo branco ou no vermelho. Tá? E nós já sabemos, então, que existe 30% de probabilidade de parar em branco e 70% de probabilidade de parar em vermelho. Tudo bem? Estatisticamente, sei lá, provavelmente eles fizeram essa conta aí disso. E acontece o quê? Se eu apertar no botão de forte, se por acaso parar no branco eu ganho 800, se parar no vermelho eu ganho 200. Já se eu apertar fraco, acontece o seguinte, eu ganho 1.000, né, se cair em vermelho, mas eu posso perder 2.500 se cair no branco. É um problema interessante, né? Porque, olha, ou você pode vir apertar o botão de forte e com certeza você vai ganhar alguma coisa, ou você pode apertar o botão de fraco, sendo que você ganha o mesmo valor que a soma dos outros dois, e você tem 70% de probabilidade de ainda dar certo de você cair no de 1.000. É muita tentação. Tá? Então, você que fez essa disciplina e sabe, né, o critério do valor esperado, você falou, não, deixa eu fazer uma conta aqui para ver se eu... O que eu faço? Desenha sua árvore de decisão e faz então a conta. Olha, 800 vezes 30% mais 200 vezes 70%, eu obtenho aí uma média, um valor esperado de 380. Tá? Já se eu apertar o botão leve, menos 2.500 vezes 30% disso acontecer, mais 1.000 vezes 70% de chance disso acontecer. Olha só o valor esperado que nós temos. Logo, se eu fosse você, eu apertaria o botão de hard, tudo bem? O de forte aí, porque o critério do valor esperado está nos dizendo isso. Tá?
Então, assim, essa ainda, volto a dizer, essa é uma análise, é das análises das mais simples, porém, é uma análise. E acredite, vou dar um exemplo, por muito tempo, e ainda existe até hoje, muita gente que ganha dinheiro em mercado de ações, ganha dinheiro, às vezes até fazendo apostas, tá? Por esses bets, essas coisas, usando esse critério. Ele é um critério conservador, como você pode ver, tá? Eu me refiro especificamente à tomada de decisão por critério do valor esperado, tá? Mas ele é um critério matemático dos mais interessantes aí, tá? A gente vai ver daqui a pouco mais alguns. Eu vou deixar que vocês façam esse exercício, tá? Eu preciso que vocês façam os exercícios, meus queridos, senão a coisa não vai andar muito, tá? Então depois você faz esse exercício aqui do McCoy e na semana que vem eu dou aqui o gabarito para vocês. Às vezes eu até posso pôr o gabarito também. Vou pôr o gabarito antes para vocês, tá bom? Porém, a coisa pode ficar mais interessante ainda. E nós podemos trabalhar com variações no critério do valor esperado para a tomada de decisão. Tá? Aqui está falando que essa seção aborda 3 questões referentes ao critério do valor esperado. Nós não vamos trabalhar as 3 aqui, tá? Nós vamos trabalhar, acho que 2 só, mas é interessante. Olha, a primeira delas são as probabilidades posteriores, tá? Ou de Bayes, aí, não sei como falar isso, acho que deve ser isso, probabilidades de Bayes, tá? As probabilidades usadas no critério do valor esperado costumam ser determinadas de acordo com dados históricos, tá? Então, a gente normalmente utiliza aí dados históricos. Você tem, vamos lá, novamente, por exemplo, aqui no exemplo que a gente estava trabalhando aqui dessa roda da fortuna aqui. Note que como que o camarada sabe se foi informado por projeto. Aqui está falando por projeto só para não se comprometer, mas como que você saberia quantas vezes para em branco, quantas vezes para em vermelho? Sei lá, se esse jogo da fortuna já aconteceu 10 anos seguidos, você concorda que a gente consegue ter uma média de quantas vezes cai na região branca ou cai na vermelha? Você sairia nesse dado aqui, tudo bem? É isso que nós estamos falando quando a gente fala que as probabilidades usadas em critério de valor esperado, eles costumam ser determinadas por dados históricos, tá? Porque são dados que você acaba lendo de muito tempo, tá? Então, desde dados da Bolsa de Valores, ou etc e tal, tá? Em alguns casos, essas probabilidades podem ser ajustadas usando informações adicionais baseadas em amostragem ou experimentação. Tá? As probabilidades resultantes são denominadas probabilidades posteriores, tá? Ou de Bayes, ao contrário das probabilidades a priori determinadas com base em dados brutos. Tá? Ou seja, a gente consegue mesclar dados, tanto dados históricos quanto dados amostrais ou experimentais, tudo bem? É isso que está falando aqui para nós, dados que serão que têm consequências também posteriores. Para a gente ver isso, vamos ver esse exemplo aqui, olha. Este exemplo demonstra como o critério do valor esperado é modificado para aproveitar a vantagem das probabilidades posteriores, tá bom? Então, olha, a gente acho que viu esse exemplo. No exemplo 13.2.1 aí, as probabilidades a priori de 60% a 40% de mercado em alta ou mercado em baixa são determinados por publicações financeiras disponíveis. Lembra desse exemplo que a gente viu atrás, né? Deixa eu mostrar ele aqui novamente. Não, peraí, passou. Esse exemplo. Aqui. Esse exemplo aqui que nós vimos. Tá? De 60% ou 40% de probabilidade do mercado estar em alta ou em baixa. Tá?
Vamos lá. Isso aí. Então, por exemplo, as probabilidades a priori de 60% e 40% do mercado estar em alta ou o mercado estar em baixa são determinados por publicações financeiras disponíveis. Suponha que, em vez de confiar exclusivamente nessas publicações, você decida realizar uma investigação mais pessoal, consultando um amigo que se deu bem no mercado de ações. O amigo oferece opinião geral pró ou contra o investimento, indicada da seguinte maneira: se o mercado estiver em alta, há 90% de chance de o voto ser a favor. Se o mercado estiver em baixa, há uma chance de um voto a favor diminuir para 50%. Como usamos essas informações adicionais? Vamos reexplicar aqui. Nós temos aí os dados que foram publicados, tá? Dados publicados disponíveis aí do mercado financeiro, que para o ano que vem a probabilidade do mercado estar em alta é de 60% e a probabilidade do mercado estar em baixa é de 40%. Só que aí você não está muito satisfeito com essa informação só. Você achou que esse critério do valor esperado ele ficou muito simples. Ele ficou, né? Vamos colocar mais uma informação adicional. E aí você lembrou que tem lá aquele seu amigo que já se deu bem com isso, que manja de fazer investimento, e você vai pegar a opinião dele, tá? Se o mercado estiver em alta, há 90% de chance do voto dele ser a favor de você fazer o investimento. Já se o mercado estiver em baixa, a chance de um voto a favor diminui para 50% só de chance. Como usaremos essas informações adicionais? Tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Então, a declaração feita pelo amigo dá probabilidades condicionais, né, de a favor ou contra. Dado que os estados da natureza são mercado em alta e mercado em baixa, para simplificar a apresentação, nós vamos usar estes símbolos aqui, olha, tá? Para facilitar, porque a gente vai trabalhar com matriz de novo. Então vamos lá, olha. V1 vai ser o voto do amigo a favor do investimento, V2 vai ser contra. M1 vai ser mercado em alta, M2 vai ser mercado em baixa, tá bom? Então, como que a gente pode descrever essas informações aqui? Tá? Nós podemos descrever, então, essas informações do nosso amigo desta forma, olha. Probabilidade, olha aqui, do nosso amigo ser a favor do investimento, dado que o mercado está em alta, 90%, como foi dito. E foi dito também que qual que é a probabilidade do mercado estar dele ser a favor, aliás, de você fazer o investimento, dado que o mercado está em baixa de 50%. Tudo bem? Como vocês já aprenderam com a parte anterior da disciplina, logo, a gente sabe, então, que se o mercado está em alta, dado que o mercado está em alta, e nós temos 90% de probabilidade do nosso amigo falar de investir, todo mundo concorda que 10% de probabilidade do nosso amigo falar de não investir mesmo, dado que o mercado está em baixa, em alta, aliás. Tá? Ora, se o nosso amigo tem probabilidade de 50% de falar de que, ei, realiza o investimento, dado que o mercado está em baixa, logo ele também tem 50% de probabilidade de falar não investir, dado que o mercado está em baixa. Tudo bem? Mas informação adicional, o problema de decisão pode ser resolvido da seguinte maneira. Se a recomendação do amigo for a favor, você investiria nas ações A e B? Nas ações A ou nas ações B? Essa é a pergunta. Se a recomendação do seu amigo for contra,
você investiria nas ações A ou nas ações B? Essa é a pergunta que fica, tudo bem? Então, conseguem notar a questão das probabilidades a posteriori, tá? Nós vamos receber a informação do nosso amigo e então agora decidir se a gente aplica as ações na empresa A ou na empresa B, tá? Então, o problema pode ser resumido na forma de uma árvore de decisão, conforme a figura que nós vamos mostrar aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar. O nó 1 é um evento que representa as probabilidades, possibilidades de pós e contra. Os nós 2 e 3 são os pontos de decisão para escolher entre as ações A e B. Deixa eu colocar aqui a nossa árvore de decisão. Olha aqui. Essa é a figura aqui que está sendo referida lá atrás. Olha, aqui nós temos um evento. O evento, qual que é esse primeiro evento? Como já foi dito, ele é a opinião do nosso amigo. Então, o nosso amigo aqui, ele vai opinar, ele vai votar a favor de você investir ou contra você realizar o investimento. Note, o que ele está falando que ele é a favor ou contra, ele é a favor ou contra você investir, tá? Não é que ele é a favor ou contra de você investir na ação A ou na ação B, tá bom? Dado que ele deu a opinião dele, ocorreu o evento, tá? Falando que vai ser a favor ou falando que vai ser contra, nós não sabemos isso ainda, né? Você vai ter o quê? Uma decisão a tomar. Vamos falar que ele falou que você é a favor. Então você vai ter uma decisão a tomar. Ei, eu vou decidir pela empresa A, pelas ações da empresa A, ou eu vou decidir pelas ações da empresa B? Decidindo isto, todo mundo concorda comigo que ocorrerá outro evento. Independente da minha decisão, os eventos vão se repetir. O evento tanto vai ser... O evento tanto vai ser para alta, ou o evento vai ser para baixa, tudo bem? No mercado, independente. A outra questão pode ser o seguinte: o evento do nosso amigo ser contra, ele vai perguntar para nós, depois que ele deu a opinião dele, isso é um evento, nós vamos ter uma decisão a tomar. Nós vamos investir na ação A ou nós vamos investir na ação B, tudo bem? É claro que se você quiser, você pode colocar até um outro evento aqui, não investir em nada, tudo bem? Que a saída aqui vai ser o quê? 0, tá? Mas eu acho que esse evento aqui, essa decisão, ela é implícita, tá bom? Aqui nós estamos escolhendo se a gente investe, em qual ação, na A ou na B, dado a opinião do nosso amigo, dado as mudanças do mercado. Vale ressaltar também que depois que nós tomamos uma decisão, mesmo nosso amigo sendo contra, independente se eu invisto na ação A ou B, ocorrerá um evento, que é o mercado entrar em alta ou o mercado entrar em baixa, tá bom? Então, vamos voltar então. Tá? Tem tudo isso aqui que é bem interessante para nós hoje aqui. Para avaliar as diferentes alternativas dessa figura, é necessário calcular as probabilidades posteriores, tudo bem? Então, probabilidades de MI, tudo bem? Dado VI, tá? Mostradas nos ramos M1 e M2 dos nós 4, 5, 6 e 7, tá bom? Essas probabilidades posteriores levam em conta a informação adicional fornecida pela recomendação a favor ou contra do amigo e são calculadas de acordo com as seguintes etapas. Então, nós temos aqui 4 etapas para que a gente consiga trabalhar com esses dados, para que a gente encontre os valores de probabilidade posteriores. Olha, vamos lá. Então, as probabilidades condicionais, tá, que nós temos, deixa eu só me recordar aqui
o nome que está dando, voto e mercado, tá? Nós temos aqui elas, né, as probabilidades condicionais estão colocadas aqui, olha. As probabilidades condicionais, tá? De voto a favor ou contra, dado o mercado estar em alta ou em baixa, tá bom? Elas podem ser resumidas através dessa matriz aqui de probabilidades condicionais, tá? Não tem nenhum segredo ainda aqui, nós estamos colocando, então, esses dados que relacionam, então, a probabilidade do voto ser a favor e do voto ser contra, e a sua relação em relação ao mercado estar em alta ou o mercado estar em baixa, tá bom? Essa é a primeira etapa, você cria a sua matriz de probabilidades condicionais, tá? Agora, veja, você tem, então, a sua matriz de probabilidades condicionais. Agora nós precisamos calcular as nossas probabilidades de matriz conjuntas, tudo bem? Probabilidades conjuntas, ou seja, probabilidades, as probabilidades, olha, do mercado estar em alta ou em baixa e da opinião do nosso especialista e do nosso amigo estar em alta ou em baixa também, tá? Dadas as probabilidades a priori, tá? Tá M1 aqui e M2, que a gente já tem. As probabilidades conjuntas são determinadas multiplicando a primeira e as segundas linhas da tabela 13.3, tá? Que a gente está vendo aqui, que foi a tabela anterior, na etapa 1 por 0,6 e 0,4. Então, para que a gente encontre na segunda etapa as probabilidades conjuntas, tá? Nós vamos fazer a multiplicação da nossa matriz de probabilidade condicional com a nossa matriz, linha aqui, de probabilidades conjuntas, tudo bem? Então, conjuntas não. Nossas probabilidades a priori, aliás. Tá? Então, nós vamos fazer o que aqui? Alguém escreveu alguma coisa aqui? O Rafael entrou agora. Eu não entendi o comentário. O comentário do Kaique. Vai sem nada e sai devendo do programa? O que é isso? Bom, não entendi. Então, queridos, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos, então, agora fazer essa multiplicação. Na segunda etapa, nós fazemos a multiplicação dessas duas matrizes, como nós estamos vendo aqui. Nós vamos pegar 0,9 vezes 0,6. Só conferir aqui. 0,9, é isso mesmo, vezes 0,6. E depois também 0,1 vezes 0,6, tá? Então, você multiplica essa linha por 0,6, essa linha por 0,6 e essa linha aqui por 0,4, tudo bem? Você vai ter, então, o que é chamado de probabilidades conjuntas, tá? E elas são chamadas de probabilidades conjuntas. Ela tem até essa característica aqui interessante, tá? A soma delas agora, de certa forma, nós normalizamos elas. As somas dela tem que dar 1. Tá? Então, todas as probabilidades estão aqui relacionadas. Depois de que nós calculamos as probabilidades conjuntas, nós calculamos agora as probabilidades absolutas, tá? Isso aqui tudo, queridos, é semelhante ao que nós fizemos anteriormente, tá? Na aula anterior, tá? E as probabilidades calculadas, absolutas, elas são, então, essa somatória que nós estamos vendo aqui. Nós somamos
agora, então, as probabilidades conjuntas, as colunas das probabilidades conjuntas, tá? Dando, então, o que a gente chama de probabilidades absolutas, tá? Então, veja, 0,54 mais 0,2 vai dar 0,74, 0,06 mais 0,2 vai dar 0,26, tudo bem? Obtemos, então, as probabilidades absolutas aqui. A quarta etapa e última etapa, para que a gente, então, consiga calcular as probabilidades posteriores desejadas, tá? Ela vai ser dada por esta equaçãozinha aqui, olha. Tá? Ou seja, a probabilidade... Como que chama mesmo essa probabilidade aqui? As probabilidades conjuntas, elas serão divididas pelas probabilidades absolutas, tudo bem? Obtendo assim, então, as nossas probabilidades posteriores desejadas, tá? Que estão sendo apresentadas aqui, tá? Essas probabilidades mostradas na figura, elas são diferentes das probabilidades a priori dadas por nós inicialmente, tá? Então, agora que nós temos as nossas probabilidades posteriores desejadas, nós conseguimos, então, quer ver? Eu vou até mostrar aqui, olha, veja, elas estão aqui representadas, tá? As nossas probabilidades posteriores aqui, tá? Ou seja, olha aqui, probabilidade do mercado estar em alta dado o voto a favor do nosso consultor. Probabilidade do mercado estar em baixa dado o voto a favor, né? Mas o mercado em baixa dado o voto estar a favor. Tá? A mesma coisa se repete aqui, e é claro que aqui são para quando nós temos o voto contrário, ou seja, V2, né? Dado V2. Tá? Enfim, calculando então as nossas probabilidades posteriores, nós conseguimos agora realizar então a configuração para saber se nós devemos investir na ação A ou nós devemos investir na ação B, tá? Se o voto do nosso consultor for a favor, o que nós vamos ter então? Nós vamos ter, se nós votamos na ação A, nós vamos ter o quê? Veja, se ele votou a favor e a ação... Isso, se ele votou a favor, veja o que acontece. Nós vamos poder multiplicar o nosso lucro se a nossa ação estiver em alta, vezes a nossa probabilidade posterior, tá? Relacionando isso, mas se o nosso mercado estiver em baixa, tá? Estou me referindo, é claro, sempre se eu aplicar na ação A, tá? Vezes a probabilidade posterior disso acontecer. Logo eu vou ter o valor aqui de R$ 3.110, tudo bem? Dentro ainda do voto, se o voto do nosso amigo for a favor, tá? Eu posso ainda investir as ações em B, conforme a minha árvore de decisão mostra aqui, olha. Se o nosso consultor for a favor, eu posso tomar a decisão tanto de aplicar em A, na ação A, ou aplicar na ação B, tudo bem? Se eu aplicar na ação A, dado que ele foi a favor, eu vou ter aqui uma lucratividade média, tá, de R$ 3.110. Agora, se eu aplicar em B, qual que vai ser o valor de lucratividade média, o valor esperado? Vai ser essa probabilidade vezes este valor de R$ 1.500, se o mercado estiver em alta, ou o valor dessa probabilidade vezes R$ 500, que é se o mercado estiver em baixa, tudo bem? A soma disso vai dar R$ 1.230 de lucratividade, tudo bem? Logo, eu posso supor que se o voto do nosso amigo for a favor, eu devo investir as ações em A.
Já, se por um acaso o nosso consultor, olha, isso não é uma decisão nossa, foi um evento, ele foi contra, nós temos que tomar agora uma decisão. Vou investir na ação A ou na B? O mercado em A, tudo bem, ele tem essa probabilidade aqui, posteriori de acontecer. Então, vou multiplicar essa probabilidade vezes a lucratividade se o mercado estiver em alta. A mesma coisa eu faço a probabilidade, né, do mercado em baixa acontecer, olha, dado que o meu amigo foi contra, vezes o valor que eu vou ganhar. No caso, eu vou perder aqui, tudo bem? Se o mercado estiver em baixa, tá? A soma disso vai dar menos R$383, tudo bem? Fazendo essa conta. E, finalmente, isso se eu investir na ação A. Mas eu posso também tomar a decisão de investir na ação B. Se eu investir na ação B, o mercado, e der mercado em alta, a gente já sabe, eu vou ganhar R$1.500, mas a probabilidade disso acontecer é de 23%. O valor esperado médio vai ser a multiplicação destes dois valores, mais a multiplicação desta probabilidade do mercado em baixa, dado o voto contrário, vezes a lucratividade que eu posso ter no mercado em baixa apostando na ação B. Tudo bem? Logo, se eu apostar, se o meu amigo lá, se o expert teve o voto contrário, se eu investir na ação A, eu vou ter aqui, conforme o critério do valor esperado, uma perda de R$383. Se o voto dele foi contrário, mas eu investi na ação B, eu vou ter uma lucratividade de R$731. Logo, queridos, assim, dado o evento, tá? Dado o evento do nosso amigo votar contra, tudo bem? O evento dele votar contra, a melhor decisão é nós investirmos nas ações na empresa B. Tá? Note, se o nosso amigo, o nosso consultor votar a favor, a melhor ação a ser comprada é a ação da empresa A. Se o nosso consultor falar que é contrário à decisão de votar, a melhor investimento, segundo a análise do critério do valor esperado, vai ser comprar as ações em B. Tá? Então, aqui é a nossa árvore de decisão. E aqui nós temos alguns exercícios, mas pelo que eu vi, eu já passei algum tempo aqui do término da aula. Tudo bem? Perguntas, queridos, ali disso? Eu sei que a gente está com pouco tempo, eu já vi que a geral saiu. O pessoal saiu porque tem aula? Sei lá. Não, geral não saiu, não. Eu estava lendo no lugar errado aqui, gente. Desculpa. Tá? Mais perguntas, queridos, sobre isso daqui? Eu vou continuar na nossa próxima aula, tá? Mas tem alguma coisa que queiram me perguntar? Tá, a pergunta que não quer calar, se eu vou dar aula agora. Eu vou dar aula agora, tá? Para quem estiver aí, eu vou dar aula de novo, tá bom? Queria anotar aqui a presença de vocês. Não estou achando meu bloquinho. O Diógenes saiu. O Kaique estava aí. Alguém pode me explicar o que foi que ele falou? É alguma coisa sobre outra coisa? Eu não estou entendendo. Isabela. Ele estava respondendo a pergunta que o senhor fez. Uma hora. Ah, é? Só que ele estava respondendo pelo chat. Aí acho que o senhor não consegue ver durante a resposta dele. Vai sem nada e sai devendo do programa. Ah, tá. Só agora eu entendi. Obrigado.
O chat eu não consigo ter notificação aqui no meu ouvido, sabe? Então, foi mal. Eu concordo com ele. Sai sem falar nada. Juscelene. Só para o pessoal que chegou agora, eu corrigi então as provas e vou entregar, vou mandar as notas assim que eu conseguir, tá bom? Eu acho que não vai dar agora porque vou começando a outra aula. Mas no fim de semana eu prometo que coloque. E aí eu vou colocar lá para quem quiser ver as provas, um momento para você visualizar, tá? Rafaela e Tobias. Ruim que sobrou pouco tempo mesmo, mas assim, o interessante dessa probabilidade posterior é você conseguir mesmo somar opiniões diferentes, entendeu? Isso é bem interessante. Beleza, Isabela. Acabou mesmo. Eu vou encerrar aqui. Quem quiser já pode